E aí, pessoal do sétimo ano, beleza? Tranquilo? Vamos começar a matéria nova, capítulo 10, né? Galera, falamos aí de colonização espanhola, colonização inglesa. Chegamos aí, finalmente, né, ao nosso recanto feliz, né? Esta terra tupiniquim, não é? Povo brasileiro, vamos falar agora do Brasil, colonização portuguesa. Como foi o primeiro contato entre essas pessoas de dois mundos diferentes, nativos e europeus portugueses? Agora é a nossa vez, vamos estudar Brasil agora, esse bimestre, o resto inteiro. Então vamos aí para a nossa aula 25 e 26, recordando alguns pontos, né? Deixa eu colocar meu livrinho aqui. A gente tem que lembrar, então, que eu vou falar muito rápido, porque eu já falei na colonização espanhola, já falei na colonização inglesa, já falei nas colonizações. Mercantilismo, os projetos de navegação, as grandes navegações. Portugal foi o pioneiro nas grandes navegações no século XV, pois foi o primeiro a montar um Estado nacional moderno, o primeiro a se unificar, a expulsar os árabes, as guerras de reconquista, certo? Não sei se você lembra, a posição estratégica, né? Aquela burguesia que vivia ali no Oceano Atlântico, uma burguesia mercantil, Revolução de Avis, tá lá, Portugal bonitinho. E o que eles fazem? Um projeto de navegação chamado Périplo Africano, o contorno do continente africano. Por quê? Você vai se lançar a um oceano desconhecido. É a transição de uma mentalidade europeia medieval para uma mentalidade europeia moderna. Você ainda tem resquícios da mentalidade medieval, né? Porque você achava que aquele mar, você tinha lendas, histórias, monstros. Você iria encontrar terras, né? Que seria o paraíso terrestre, certo, né? Oh, resquício medieval, mas também você tem agora o pensamento moderno, renascentista, humanista, os homens enfrentando esses oceanos, a descoberta de novas rotas comerciais e, consequentemente, com a descoberta de novas rotas comerciais, você tem a descoberta de novas terras. É aí que entra o nosso país, Brasil, meu Brasil brasileiro. É aí que entra o nosso país. Nosso país está contextualizado dentro desses projetos de expansão ultramarino português. O Brasil nada mais é que um ponto dentro deste projeto naval português, né? Vocês estão compreendendo? Estou falando muito fácil, muito rápido, muito simples para você entender. Isso aí, né? A gente já está falando em todas as aulas. É só você voltar lá e ver, tá certo? Esses projetos de navegação, mercantilismo, acúmulo de riquezas. Ah lá, o que é expansão material e cultural? Você não falou? Falei. A expansão material, você vai atrás do que, gente? Riquezas. E a expansão cultural? Dentro da caravela, criação portuguesa lá, você leva o que? Toda a cultura europeia. As grandes navegações foram apoiadas por quem? Igreja Católica. Você leva dentro disso o catolicismo, né? Lembrando que a gente está aí também numa época de reformas protestantes, de contra-reforma. Mas que história é mágica, a história é mágica. Olha como é que você está unindo tudo. E a gente hoje aqui, eu e você aí atrás aí, você na tela, é fruto disso aí. Você gostando ou não, estude e tenha a sua opinião. Mas nós somos frutos dessa confusão toda aqui. Bom, eu tô viajando demais. Vamos lá, vamos começar. Então isso a gente lembrou, né? É um mapa mundi da época. O mapa mundi da Europa, do lado esquerdo, a Ásia, o Extremo Oriente, né? A África. Cadê? Cadê a América? Ué, tá errado o mapa? Não, a América não foi descoberta. Lembra, professor, não é descoberta, é achamento. Não, 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 não. Nossa história é eurocêntrica. Quando a gente está vendo a história do ponto de vista da Europa, os europeus sim descobriram a América porque eles não conheciam. Então esse é um mapa antes de 1492. Beleza? 1492.
O Colombo oficializa lá as terras americanas lá, né? Que ele achou que não era América. E aí o que vai acontecer? O nosso país aí é descoberto em 1500, certo? Você tem aí a expedição desse cidadão aí, Pedro Álvares Cabral. Agora tem algumas curiosidades, hein, que você não vê na apostila. Vou falar um rapidão da família do Cabral, né? Os avós, os antepassados do Cabral, se não me engano, o bisavô, o tataravô, lutou nas guerras de reconquista, ganharam cargos de nobres, dos reis, era uma família rica. O pai do Cabral era um playboyzão, saía, curtia a noite, porque ele era rico. O Cabral era rico e casou com uma mulher mais rica ainda, né? Aí o Cabral foi chamado para comandar, o Pedro Álvares Cabral foi chamado para comandar uma das maiores expedições ultramarinas portuguesas. Até então, era uma das maiores frotas, caravelas, navios, homens, né? Ele não era lá, ele não era muito navegador não, viu? Ele não tinha esse contato, nada, né? Porque era uma expedição completamente bem organizada, com mapas, com instrumentos, com gente que sabia navegar mesmo. Ele era o capitão da expedição. Dentro da expedição, por exemplo, né, do Cabral, estava o Bartolomeu Dias. Depois pesquisa aí de novo, veja nas videoaulas quem foi o Bartolomeu Dias. O Cabral tinha recebido do Vasco da Gama instruções sobre as rotas. Os portugueses sabiam muito bem de cartas navais, de mapas, de correntes marítimas, né? De aves, de algas, né? Eles tinham todo esse conhecimento, todo esse estudo, tá? O Cabral recebeu em mão do Vasco da Gama. Quem foi o Vasco da Gama? Foi aquele que foi o primeiro o português lá a chegar na Índia. Lembram disso? 1498. Falou, Cabral, você segue que isso aqui, ó, batata. A expedição do Pedro Álvares Cabral, ela tinha o objetivo de chegar às Índias, ir lá fazer comércio e dominar os territórios indianos. Era esse o objetivo da esquadra de Cabral. Não era descobrir o Brasil. O Brasil seria uma parada. Aí tem aquela discussão. Ah, foi sem querer? Deus que mandou os ventos do leste para as caravelas e as naus de Cabral chegar aos litorais brasileiros. Tem essa teoria. E tem a outra teoria, que eu acho que é a certa, que eles já sabiam. Porque você já tinha portugueses que vieram no Maranhão, você já tinha portugueses que viajaram por essa região. Eles já sabiam, né? Eu acho que eles já sabiam. E mandaram e fizeram uma parada aqui para reconhecer e ir para a Índia. Então, esse ponto de parada, que foi a ilha brasileira, que depois vi que não é ilha, né? Acharam que era uma ilha lá em 1500, mas essa parada no litoral brasileiro era um pit stop. Sabe quando você vai na viagem, você para num posto para você ir no banheiro, para você se alimentar? Isso, o Brasil, em 1500, era o posto de gasolina da época. Eles paravam os navios lá para reabastecer e tal, pega aí uns papagaios, reabastece, leva um índio, vamos embora. O objetivo da frota de Cabral era a Índia. Era a Índia, tá certo? Então Cabral sai ao mar, né? A descoberta do Brasil foi um ponto dentro deste projeto de expedição ultramarina comandada por Pedro Álvares Cabral. Tá certo? Eu vou te falar um negócio, hein? O Pedro Álvares Cabral, ele passou um tempo, curiosidade, anota aí, curiosidade, anota não, só presta atenção. O Pedro Álvares Cabral passou um tempo desconhecido. Essa coisa que a gente estuda em escola hoje, Pedro Álvares Cabral, Brasil, 22 de abril de 1500, isso aí foi uma construção histórica feita pelo Instituto de História e Geografia Brasileiro, na época do Império, foi Dom Pedro II, né? Descobriram lá e falaram, ah não, olha quem veio, é 1500 e tal. Na época, o Brasil era associado a outra pessoa, tal, tá? Construções históricas. Coloquei de propósito aí o Cabral, hein? Era bonitão, pá, igual o pai. Aqui, uma notinha que eu duvido que vocês conheçam. Foi uma notinha de R$10 do Brasil ali, coloquei
Cabral lá, ó. Cabral, só pra você, curiosidade. Mas aí veio o Cabral. E sem querer ou não, você acha que foi sem querer? Uma expedição desse tamanho? Por que quer dizer fazer uma expedição desse tamanho para se jogar ao mar aí? Hum? Você acha que os portugueses sabiam? Enfim, vieram em 1500, aportaram aí, ó, a maioria era naus, tá? Naus, você tinha caravelas, vieram homens importantíssimos, tá certo? Pedro Álvares Cabral era o capitão, e dentro dessa tropa você tinha um cara, né? Aí, ó, chegado os barcos, né? No litoral onde hoje é a Bahia, né? Aí dizia, aí as canoas foram lá, o primeiro contato com os índios. Como a gente sabe esses primeiros contatos com os índios? Qual é a principal fonte histórica? Principal fonte histórica é uma carta que descobriram, a carta quase 300 anos depois da descoberta do Brasil. Ela ficou guardada lá nas torres lá da burocracia de Portugal, ela foi descoberta. Depois o cara que descobriu a carta descobriu o túmulo do Cabral, pronto, aí virou esse que a gente conhece hoje. Você tem aí como fonte histórica, alguns historiadores falam que é a certidão de nascimento do Brasil. Um cara que ia na frota, ele era contador, ciências contábeis. Ele ia lá para a Índia, né? Lá na feitoria, fazer a conta lá. E ele resolveu escrever uma carta ao rei de Portugal, falando sobre a experiência dos primeiros dias dos contatos entre esse povo que tinha aí nesse território e os europeus. É uma carta fantástica, é uma carta que mostra como foi esse contato. O nosso contato com os nativos não foi à base de canhão e de armas. Olha só, que engraçado, né? Foi bonito o nosso contato. Foi extremamente vigoroso. Foi respeitoso. Olha só. Teve música, bebida. Mas não durou muito, né? Não durou muito. Quem era esse cara que estava dentro do navio? O Pero Vaz de Caminha. Pero Vaz de Caminha. Ele escreve aí a carta que você estuda lá no ensino fundamental, que você lê uns trechinhos. Não, mentira, nem lê trechinho, tem na apostila que nem tem trecho. Mas o seu professor vai ler alguns trechos aqui. Separei uns trechos da carta de Pero Vaz de Caminha. Leia. Não é que você está fazendo nada? Vai ler. Mas com o dicionário do lado. Eu vou ler alguns trechos da carta de Pero Vaz de Caminha. Tá certo? Vou ler como ele descreveu os índios, os indígenas. Olha lá. Pero Vaz. A feição deles é serem pardos, maneira de avermelhados, de bom rosto, bom nariz, nariz bem feito, andam nus, sem nenhuma cobertura, nem estimam de cobrir ou de mostrar suas vergonhas. E nisso tem tanta inocência como mostrar o rosto. Ele mostra suas vergonhas, que você já imagina o que é, igual mostra o rosto. Tá certo? Ambos traziam nos beiços de baixo furados e metidos neles ossos brancos e verdadeiros, né? Ossos agudos, como um furador. Mete-nos na parte de dentro do beiço e parte que lhes fica entre o beiço e os dentes, ali encaixado de tal sorte que não os atrapalha, nem os estorva ao falar, comer e beber. Aí a primeira descrição. É a descrição do nosso nativo, segundo... Lembrando, do ponto de vista eurocêntrico, gente, é um europeu escrevendo. Você precisa falar disso de novo, né? A primeira coisa que ele nota é que eles estão peladões. Isso aí você não fala, né? Você não fala em aula isso aí. Né? Aí vira uma aula de história chatíssima. Mas você tem que lembrar, se a gente fosse falar de como eram as viagens da época, como eles passavam, aquele monte de homem no mar, comendo mal, né? Limpeza, viviam bêbados, eles ganhavam litros de vinho para beber por dia. Imagina chegar e ver essa galera toda peladona. Gente, que isso a gente não conta. Devia ser legal pra caramba. Não, viajar não. Imagina, mas é legal pra caramba você imaginar
Imagina você chegar lá e ver esse contato com gente que você nunca viu, tá? Eu vou falar aqui, ó, aí é um quadro, ó, do mesmo quadro que está lá do pintor, lá no começo. O primeiro contato dos índios, é o primeiro contato. Eles foram convidados, os nativos, a entrarem na nau aí, ó. Né? Eu vou ler aí desse primeiro contato. Será que é verdade? Não, vamos falar, é verdade, né? Mostraram-lhes um papagaio pardo que o capitão traz consigo. Tomaram logo a mão e acenaram para a terra, como se diz que ali havia papagaio. Mostraram-lhes um carneiro, não deram nem bola. Mostraram-lhes uma galinha, quase tiveram medo dela. Não quiseram pôr a mão nela e depois a tomaram como espantados. Né? Dizem aí também, que eu não vou ler, que tem muita coisa, né? Aqui, ó, deram-lhes de comer, né? Pão, peixe cozido, confeitos, mel, figo assado. Não quiseram comer nada daquilo. E se alguma coisa provaram, logo lançaram fora. Trouxeram-lhes vinho numa taça, mal puseram a boca. Não gostaram de nada. Não beberam. Tá certo? Dizem aí, tem aqui também, mas que eles olharam o medalhão do Pedro Álvares Cabral, olharam o medalhão, viram que era prata e ouro e apontaram para a terra. Ali deve ter ouro e prata. Deixa eu ver aqui mais um outro trecho. Ah, as mulheres. As mulheres. E uma daquelas moças era toda tingida de baixo a cima daquela tintura. E certo era tão bem feita e tão redonda, e sua vergonha, que ela não tinha, tão graciosa, que há muitas mulheres de nossa terra, vendo-lhes tais feições, fizeram vergonha por não terem a sua como ela. Viram as nativas. Que graciosas, que mulheres graciosas. Deixa eu aqui mais um trechinho interessante para nós. Aí começa o negócio, né? A carta do Pero Vaz de Caminha narra os 10 primeiros dias, tá? Aí começa o ponto de vista religioso. Quando saímos do batel, disse o capitão que seria bom irmos direitos à cruz, que estava encostada a uma árvore junto com o rio, para se erguer amanhã, que é sexta-feira, e que nos puséssemos todos de joelho e beijássemos para eles verem o acatamento que tínhamos à cruz. E assim fizemos. Parece-me, gente de tal inocência, que se homens os estendessem a eles a nós, seria logo cristãos, porque eles, segundo me parece, não têm nem entendem em nenhuma crença. Pronto, tá aí o olhar. Lembra que eu falei que dentro da caravela e da nau vem a cultura? Ele olhou lá e falou, a gente inocente, é o negócio do bom selvagem. Nesse primeiro contato, eles acharam que os indígenas são bons selvagens, inocentes, lindos, puros. Podemos ensinar a fé cristã, né? Eu só vou ler aqui. Aí eles vão erguer a cruz e rezar a primeira missa. O Frei Henrique lá, o Henrique, né? Frei Henrique, esqueci o nome. Esse quadro do Vitor Meirelles, feito também na época do reinado, ergue a cruz, chama os índios para verem, né? Que eles têm aí a religião cristã. Aí começa a virar merda. Aí desculpa. Antes deles erguerem a cruz, eles tinham dançado, eles dançavam juntos, eles dançaram juntos, tocaram gaita, né? Os portugueses fizeram piruletas, os índios cantavam. Olha que momento mágico da história. Será que aqui é a vida perfeita? Você tem na carta isso, né? Esse pensamento medieval de que aqui era um paraíso, era a terra perfeita. Imagina, ali naquele momento, mesmo que durou um dia, um estava respeitando a cultura do outro. Aí até que vem e ergue a cruz e fala, eles podem ser eles podem virar cristãos. Eles podem virar cristãos. Tá? Aí começa o negócio, né? Nesse primeiro contato, você não vai ter escravidão, você não vai ter nada. Né? Mas aí depois que você vai precisar da terra, vai precisar colonizar aqui, vai precisar cristianizar. Bom, eu só estou falando o fato, você interpreta do jeito que quiser.
E assim termina o Pero Vaz de Caminha. Deste porto seguro da vossa ilha de Vera Cruz, hoje, sexta-feira, 1º de maio de 1500. Na aula presencial, que eu já montei uma aula em aula presencial, eu li a carta inteira. Mas aqui eu não vou ler, que eu tenho rolês, né? E aí, era essa viagem do Cabral. Então ele deu uma paradinha no Brasil, rezou a missa, ficou lá 10 dias, abasteceu em Porto Seguro e tal, vazou para a Índia. Lá na Índia ele tenta negociar, né, com os samorins, não negocia, ele vai voltar para avisar o rei que tem que mandar bala lá nos indianos. O Pero Vaz de Caminha, esse que eu acabei de ler, morre aí numa batalha contra os indianos, os muçulmanos, em uma feitoria, ele morre, né? E aí, esse era o projeto expansionista, esse era o projeto de navegação da esquadra, da maior esquadra até nessa época, do Pedro Álvares Cabral, tá? Depois o Pedro Álvares Cabral, ele vai querer ir em outra expedição, ele vai falar que aí, mas o rei chama o Vasco da Gama, ele vai falar que o Vasco da Gama é um merda, Vasco da Gama manda o rei não quer, o rei exila o Pedro Álvares Cabral, né? Num castelo, lá e lá ele morre desconhecido. Né? E aí, deixa eu terminar logo isso aqui, viajei demais, desculpa. E aí você tem um período brasileiro chamado pré-colonial. Por que pré-colonial? Vai, dependendo do material didático, de 1500 a 1530, 32 e 35, não me interessa. Mas o que é esse período? É o período que você não tem povoação efetiva. Você não manda português para lá para morar no Brasil. Por quê? Você não manda porque o interesse dos portugueses é o comércio de especiarias. Essa expedição do Pedro Álvares Cabral deu um lucro enorme. Ele voltou lá com pouco navio. Dá para contar no dedo da mão quantas naus voltaram, mas deu um lucro de mais de 800%. Era essa a intenção, né? Então por isso que você não manda gente aqui. Então esses primeiros 30 anos do Brasil, você não tem a povoação efetiva e você tem esse contato amistoso, respeitoso com os nativos. Então você não tem escravidão. O que você tem vai ser o escambo, a troca, né? A principal riqueza que eles acharam aqui foi o pau-brasil, árvore, né, de cerne avermelhado, árvore esta que dá nome à terra, né? Mudaram o nome, ilha de Vera Cruz, Santa Cruz, aí começou a chamar de Ilhas do Brasil, Brasil por causa da madeira. O nome do nosso país é por causa da madeira. E nesse período pré-colonial, nesses 30 anos, eles praticaram o quê? O extrativismo vegetal. O índio, como a madeira, o pau-brasil, estava espalhado pelo litoral, o índio conhecia. O índio ia à mata, arrancava a madeira e levava a madeira para os portugueses. E os portugueses, em troca, davam objetos que para o índio era de valor. Para o europeu não, mas para o índio era de valor. Então, o extrativismo vegetal. Então, você não tem escravidão, você tem essa troca de trabalho. E você tem que pensar do ponto de vista do nativo. O ferro, o machado, o espelho. Para o europeu não tem valor. Aquilo é simples, mas para o índio não conhecia o ferro, o índio não conhecia o espelho. Então, para ele, aquilo tem valor porque ele vai estar à frente de outras tribos inimigas dele. Então ele não é trouxa, ele não é besta. Aquele trabalho de recolher madeira era comum para o índio, ele não estava sofrendo, ele já fazia aquilo. Ele estava ganhando algo que ele não tinha, que ele não conhecia, que é novo. E os portugueses também, como eles colonizaram essas terras brasileiras? Nesse começo era por feitorias. Feitorias eram entrepostos comerciais, que lá tinha tudo. Tinha capela, armazém, tinha lugar lá para você colocar os navios, eram fortificados, eram essas feitorias. A primeira feitoria do Brasil foi entregue para o Fernão de Noronha, isso que dá o nome lá, Fernando de Noronha, e Portugal manda para cá expedições de exploração para explorar o litoral e expedições guarda-costas, porque o principal problema para o português seria o francês. O francês não aceitava o Tratado de Tordesilhas. O francês se lança ao mar, e fala assim, quem tomar conta, tomou. Então ele lança as expedições guarda-costas fracassadas, não adianta de nada, porque os franceses vêm para o litoral e conquistam terras
da colônia portuguesa. A gente vai ver depois, né? Então, lembrar desse período pré-colonial, 1500, 1530, contato amistoso, sem povoação efetiva, você não tem a escravidão, você tem o escambo, que é o trabalho indígena, né? O extrativismo vegetal do pau-brasil e as feitorias. Então aí a madeira, não é? A madeira, a árvore, aí por que vermelho? Brasil, brasa, o pau vermelho, brasa, e aí o trabalho indígena. E aqui as áreas de ocorrência do pau-brasil, o Tratado de Tordesilhas, o que seria português e o que seria espanhol. Aqui são gravuras de feitorias, né, para você entender, são esses entrepostos comerciais, são essas paradas, o pit stop da época, né, fortificadas. E aqui um dos primeiros mapas que se tem conhecimento aí do Brasil, do litoral e do território brasileiro. Aqui você vê todo o conhecimento do europeu para com a sua terra que iria ser colonizada, porque você vê nos desenhos aí não vai dar para ver muito, né? Os nativos, o trabalho dos nativos na extração vegetal e os pássaros, a fauna, né? Os papagaios, as araras, os macacos que eles levavam também, né? Os italianos chamavam o Brasil de Ilha dos Papagaios, por exemplo, né? E aqui você também, aqui que não vai dar para ver, você vê animais desconhecidos, um dragão ali, né? Porque a terra, o interior era desconhecido. O começo da povoação e da colonização portuguesa é feita pelo litoral. E o litoral você dá para ver que é quase igual hoje, né? Ali, ó, você tem o nome de todas aquelas baías, aquelas, né? Então você tem o começo da colonização portuguesa feita no litoral, tá? Então, deixa eu encerrar logo essa aula ficou gigante, beleza? Qualquer coisa lá no plantão de dúvidas no grupo de história. Então, aula que vem, aula ao vivo, correção dos exercícios, certo? Então, até a próxima aula. Abraço, obrigado.